Glórias a Deus. Muito bem. A palavra de Deus, vamos dar continuidade. Hoje é o último culto que trata do tabernáculo, ¿sí? Com este tema, tabernáculo. Hoje vamos entender um pouco a respeito do tabernáculo e a glória de Deus. O tabernáculo e a glória de Deus. Ou seja, o que venimos falando a respeito no cultos, ¿no? Del tabernáculo em relação a Jesus, ¿sí? E o que é a respeito do tabernáculo e a glória de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, vou ler de versículo 34 a versículo 38. Glórias a Deus. Está aqui como título da nuvem sobre o tabernáculo. Bueno, diz assim, Êxodo capítulo 40, de versículo 34 a 38. Então, uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião, e a glória de Jeová llenó o tabernáculo. E não podia Moisés entrar no tabernáculo de reunião, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória de Jeová lo llenava. E quando a nuvem se alçava del tabernáculo, os hijos de Israel se moviam em toda a sua jornada, pero se a nuvem não se alçava, não se moviam hasta el dia em que ela se alçava. Porque a nuvem de Jeová estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glórias a Deus, Padre Santo, Deus poderoso, esta é a hora, Senhor, de receber o que vem por parte de Ti. Esta hora, Senhor Deus, estávamos entregando a Ti, ó Padre Santo, adorando a Ti, ó Padre Celestial, para que pudera chegar nossas orações, Senhor Deus, pudera chegar nossa adoração a Ti, Senhor. Pela hora, Padre, é a hora que Tu hablas, é a hora que Tu hablas conosco, Senhor, que Tu nos traz, ó Padre Santo, algo para nos exortar, algo para nos levantar, nos dar ânimo, algo para que podamos estar firmes e ter esperança, ó Padre Santíssimo Deus. Trabalhe em nossas vidas, pero para que isto aconteça, eu tenho que diminuir, ó Senhor. Eu tenho que estar muito pequeno, ó Padre, que Tu puedas crescer, usar-me, ó Deus, Padre Santíssimo Deus, como um instrumento, como um vaso Tuyo, ó Senhor, para que pueda chegar, ó Padre Santíssimo Deus, a toda, Senhor Deus, a toda criatura, chegar a todos nossos irmãos, chegar, Senhor Deus, a todos os salvos, chegar a todos aqueles que creem, que se entregam a Ti, ó Deus. Nos ajude, ó Padre Santo, já te damos graças por todo o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. Hoje Deus quer nos ensinar a respeito do tabernáculo e a glória de Deus. O tabernáculo, sabemos que é a representação de Cristo. Não? O tabernáculo era a presença de Deus. Não? E sabemos que Emmanuel é Deus conosco. Então, é a representação de Jesus. O tabernáculo era a representação de Jesus. E era uma representação, era algo transitório naquela época. Porque quando chega Jesus, aí sim se torna vivo e real a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a representação, todo o que passava no tabernáculo se representa agora em Jesus. Já vemos que todo o que era do Antigo Testamento era sombra para o Novo Testamento. Podemos acordar de algumas coisas rápido, não, do que há no tabernáculo, a ordem que Deus passou para Moisés, para a construção, que primeiro tinha o átrio, que era a porta principal, a parte do holocausto, não, a pia, o lavacro de bronze. Então, sabemos que esta parte tem a representação de Cristo, que é a porta principal, que é a porta, Cristo é a porta, e é por ela porta que nós temos que entrar. Há o altar do holocausto, sim, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. A este lavacro de purificação, que Jesus Cristo é puro e santo e verdadeiro. Podemos ver também que há em el tabernáculo, el lugar santo. Então, estávamos aqui falando, não, de la entrada,
¿no? De la entrada, quando entra por aqui, é a porta, aí há o altar do holocausto, há a fuente de bronze, sim? E aí, quando termina esta parte do átrio, aí se entra em lugar santo. Se este lugar santo, há a mesa de los panes, que podemos ver aqui, e o candeleiro de ouro. Então, a representação desta mesa de panes representa o propiciatório, representa a presença de Cristo, representa o pão, o corpo de Cristo. Quando tratamos do candeleiro de ouro, que é a luz do mundo, ¿no? Que estás aqui, sim, o candeleiro de ouro se quedava deste lado, que é a luz do mundo, e aí o altar de incenso que se quedava aqui, que traía el aroma, ¿sí? El buen aroma del Señor. Y esto es la representación. Y más allá, donde no se podía entrar, que era en los santos de los santos, donde estaba la arca del testimonio, la arca de la alianza. Aquí no se podía entrar. Aquí, para entrar en esta parte, solo el sumo sacerdote. E para entrar, ele tinha que estar amarrado, ele não podia entrar simplesmente. Porque se ele moria aqui ou passava mal, como iam quitar? Era proibido. Não podia entrar nesta parte de los santos. Então, se ele entrava amarrado, o sumo sacerdote entrava amarrado, e depois, para sair, se passava alguma coisa, quitavam seu corpo para ver o que estava passando. Então, ele tinha entrada, mas aqui não podia entrar, aqui só o sumo sacerdote. E hasta o sumo sacerdote, sabemos que é nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Ele é nosso verdadeiro e único sumo sacerdote, que está para levar nossos pecados, sim, nos liberar de nossos pecados, levando a sangue do Cordeiro ali para sacrifício vivo. Amados, não podemos dizer que podemos ser salvos por obras, não podemos dizer que podemos ser salvos porque somos buenos. Isto não nos leva ao céu. A única coisa que nos leva ao céu é a graça do Senhor. E por isso essa representação do tabernáculo. Porque se não há o tabernáculo, porque se não há a representação de Deus conosco, não há perdão, não há graça, não há misericórdia do Senhor. Então, se há esta necessidade da construção do tabernáculo naquela época, porque já estava representando o que estava por vir. Acuérdate que Deus já estava dizendo à serpente em Éden que Cristo ia vir. Então, havia a necessidade de um processo para chegar a Cristo. Um processo. E estes processos, pessoas e pessoas, profetas e profetas, pessoas que eram levantadas para poder seguir, tentaram exterminar ali com o povo de Deus, já tentaram quitar com todas as vidas deles, pero se continuava porque havia uma promessa, porque este tabernáculo, esta representação do tabernáculo, tinha que um dia estar presente, este Deus conosco, este Emmanuel deveria estar presente para poder salvar verdadeiramente nossas vidas. Então, para que podamos entender um pouco, em versículo 34, aqui de Êxodo 40, diz a respeito, diz assim: então uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória de Jeová llenou do tabernáculo. Ou seja, havia a necessidade da glória de Deus, porque onde está Deus, onde está Emmanuel, onde está Jesucristo, a glória do Senhor, a glória de Deus está presente. Então, por isto, quando se formou, quando se construiu o tabernáculo, não era só o suficiente o tabernáculo, não era só o suficiente a arca, não era só o suficiente a construção, a glória de Deus tinha que estar presente. E em hebreu, a glória de Deus se diz Shekinah. Então, o Shekinah de Deus estava presente, a glória de Deus, o Shekinah de Deus estava presente em meio do povo. Então, seja de dia, através de nuvens, seja de noite, através de uma parede de fogo, estava Deus presente. A glória do Senhor estava presente em meio do povo. E podemos ver isto se cumprir em
Jesucristo. Primeiramente em Isaías, capítulo 40, de versículo 5. E em Isaías 40, versículo 5, diz assim, a respeito da profecia de Isaías: e se manifestará a glória de Jeová, e toda a carne juntamente la verá, porque a boca de Jeová ha hablado. Ou seja, aqui já está a promessa de Deus, através de Isaías, de la venida, de la glória de Deus em Jesucristo. E o cumprimento, onde está o cumprimento? Está em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, é onde se cumpre esta Shekinah de Deus presente, que diz em Jesus que diz assim: e aquele verbo foi hecho carne, e habitou entre nós outros, e vimos sua glória, glória como dele unigênito do Padre, lleno de graça e de verdade. Então, esta glória que estava sendo representada ali no Antigo Testamento e no tabernáculo, como sabemos que o tabernáculo representava Jesucristo, então, no Novo Testamento, podemos ver a representação, não, agora a realidade se cumprindo, agora é Jesucristo. A glória de Deus estava, o Shekinah de Deus estava representado em nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Isso é tremendo. E quando falamos de glória, falamos de majestade. Quando falamos de glória, falamos de esplendor de Deus. Quando falamos de glória, tratamos da presença visível do Senhor. Quando falamos de glória, falamos do poder, o poder espiritual de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, esta é a representação de Shekinah. Esta é a representação da glória de Deus. De quando Deus está, quando Jesucristo está presente, a glória de Deus está com ele. Então, é isto que é. Pero hasta agora não teníamos entrada, não poderíamos entrar aún em el tabernáculo. Podíamos levar nossos sacrifícios, podíamos levar os animais, pero o Santo dos Santos não podíamos, não teníamos aún entrada. Pero aún chegou o tempo do tabernáculo, o cambio aí do tabernáculo para o templo. Sabemos aí que Davi tentou a construção do templo, pero não foi possível, porque Deus não permitiu, pero Salomão sim. No, Salomão sim, por quê? Porque Davi estava cheio de sangue por causa das lutas, então Deus não queria que Davi construíra o templo, pero sim foi construído por Salomão, seu filho. Então ele, como não tinha sangue em suas mãos, então Deus lhe permitiu que construíra o templo. Então, há que entender, agora vamos entender um pouco a respeito do tabernáculo, sim, que era algo que se movia, que ia de aqui para allá, de aí para allá, teria uma movimentação por el deserto, por las lutas, podemos ver por nossas vidas, não? Porque nós somos o templo do Espírito, e por onde vamos, ser as lutas que vamos passar durante o dia, durante a noite, por onde estamos, então somos este tabernáculo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita, pero nós estamos caminhando, pero um dia estaremos como o templo de Deus, que o templo já não é o templo que se move como um tabernáculo, pero será toda a eternidade quando estaremos em el céu. Uma coisa importante agora para entender, para chegar aí a este câmbio, ou melhor, esta continuidade da palavra, esta continuidade do propósito de Deus em nossas vidas. Vemos a construção do tabernáculo, vemos que Deus ali permitiu que só o sumo sacerdote poderia estar dentro do tabernáculo, ali dentro de onde estava ali o Santo de los Santos, pero chegou a construção do templo, e aí foi por alguns anos, algumas centenas de anos, pero quando chegou Jesucristo, chegou o momento da morte de Jesus em la cruz del Calvário. Podemos ver aqui em Mateus capítulo 27, versículo 51, que diz assim: e aqui o velo do templo se rasgou. Que velo é este? É o velo que separa o santo de los santos do lugar santo. Então, se havia um velo ali, este velo se rasgou em la hora nona, em la hora
3 horas da tarde, quando Jesucristo morreu, esta cortina, este velo, se rasgou. Diz assim, e aqui o velo do templo se rasgou em dois, de arriba abaixo, e a terra temblou, e as rocas se partiram. Ou seja, este velo que separava, este velo que impedia que nós chegávamos ao Santo de los Santos, isto foi rompido, se rasgou este velo. E Pablo habla a respeito em Hebreus capítulo 10, 19, diz assim, assim que, hermanos, teniendo libertad para entrar em lugar santíssimo, que é Santo de los Santos, por la sangre de Jesús, ou seja, a sangre que foi derramada na cruz do Calvário, quando Jesucristo morreu, o velo se rasgou e permitiu que nós entráramos ali em los Santos de los Santos, e diz mais, por el caminho novo e vivo que Ele nos abriu através del velo, isto é, de sua carne, ou seja, agora temos acesso ao templo ou ao tabernáculo, temos acesso ao Santo de los Santos. ¿Por quê? Porque Cristo morreu na cruz del Calvário. Então, se havia a necessidade desta construção, havia a necessidade desta arca da aliança que se quedava ali em Santo de los Santos, havia a necessidade de todos os objetos que se quedavam em lugar santo, havia a necessidade de lo que se quedava em átrio, havia a necessidade, porque todo esto representava Jesus. Pero agora nós vivimos em Jesus Cristo. Agora nós vivimos em Jesus. Somos o tabernáculo. E Deus nos chama de templo do Espírito Santo. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Antes não podia. Antes era em um ou em outro. E em casos pontuais. Já estudamos esses aí. Na escola bíblica, eram momentos pontuais em que o Espírito de Deus se manifestava, estava presente na vida de um servo, através de um profeta ou algo assim, pero agora não, agora está com todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, este velo se rasgou, então nós agora podemos ter um acesso direto ao Padre. Não necessitamos mais que um sumo sacerdote vá ali orar por ti. Não necessita mais que um sumo sacerdote vá ali, que tu entras ali, se põe de rodilha ali e empieza a orar, a dizer tus pecados, para que ele leve ao Padre. Não necessita a palavra de Deus, que não necessita. Não tem que falar com o pastor, não tem que falar com nada mais, porque no momento que a palavra diz que Jesus Cristo morreu, o velo foi aberto. Então, se tu tem um acesso direto ao Padre, tu tens direto acesso a Deus. Então, esse acesso direto que tu tens, tu podes levar, falar com Deus, falar com o Padre diretamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos justifica. Tem um problema, leva direto ao Padre. Tu não tens que falar com Maria, tu não tens que falar com o santo, tu não tens que falar com o Santo Antônio, com o santo não sei que, santo não sei que mais, tu não tens que falar com mortos, porque Deus rechaça falar com mortos. Tu tens que falar diretamente com o Padre. Jesus Cristo ensinou a oração do Padre Nosso, para que podamos fazer o contato direto com o Padre. E para fazer este contato direto com o Padre, é só através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dele podemos fazer este contato direto. Então, não temos que orar para Maria, Madre de Jesus. Maria, hable com seu filho. Hable com seu filho. Não, nem com Jesus hay que falar. Tem que falar com o Padre. Não é nem com Jesus e tampouco com Maria. Não, por tanto respeito que temos, porque Maria, se não fora ela, não, tinha que ser uma pessoa muito santa, muito entregue ao Senhor, para poder receber este ser divino, não, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é que o próprio Jesus dijo, não, que ele não tem poder. Então, se se quer falar, hable com o Padre.
Quer falar? Hable com Deus. Então, não há que cambiar o que está na palavra de Deus. Então, não vamos buscar ao santo, porque nós já somos este tabernáculo do Senhor. Nós já temos a Shekinah de Deus, a glória de Deus está, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, se estamos com o Espírito Santo, temos essa Shekinah, temos esta glória de Deus. Por isto, que aquele que tem a Shekinah de Deus, aquele que tem a glória de Deus, quando camina por la calle, ele transmite isso, ele passa. Por isso que Deus diz que aquele que é ungido dele, aquele que tem Deus em seu coração, que tem Jesucristo como Senhor e Salvador, em todo que poner as manos, prosperará. Por que prosperará? Porque tem a Shekinah de Deus, a glória de Deus está contigo. Então, eu te pergunto, por que ter dúvida? Por que na hora que há que declarar bendição dentro de tu própria casa? Tem medo, não tem coragem. Há que chamar um irmão, há que chamar uma irmã, há que chamar um pastor. Tu tens poder, porque a Shekinah de Deus está contigo, porque o Santo dos Santos está contigo, porque o poder de Deus está contigo, porque o Espírito Santo habita em ti. Então, se o Espírito Santo habita em ti, há que estar em acordo com o Espírito Santo, de acordo com a palavra. Então, não tenha medo de rechazar demônios dentro de tua própria casa. Não tenha medo de rechazar coisas malignas dentro de tua própria casa. Não tenhas medo de rechazar borracharia, alcoolismo, tabagismo dentro de tua própria casa. Rechaça todo isso. Rechaça todo o que é prostituição dentro de tua própria casa. ¿Por quê? Porque a Shekinah de Deus está em ti, porque o Espírito Santo habita em ti. Então, o mal não pode habitar dentro de tua casa, porque por onde tu caminas, a glória de Deus, a Shekinah de Deus camina contigo. Então, não há que ter medo, não há que ter medo, e sim autoridade no Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe a hora, Ele sabe porque Ele te conduz, Ele sabe a melhor hora para que tu puedas orar, Ele sabe te preparar, Ele sabe te conduzir para que tu puedas estar ali fazendo a vontade do Senhor. E outra coisa importante quando estamos falando do Espírito Santo, quando falamos de nuvem de Jeová, de dia, e quando falamos de fogo de noite, que estava em tabernáculo, isto trata do Espírito Santo, porque a nuvem era a proteção, a nuvem era o guia, o fogo era o guia, a proteção guiava para que eles pudessem estar protegidos, para poder saber por onde ir. Lo mesmo é o Espírito Santo de Deus, é a representação do Espírito Santo na nuvem, e o fogo é a representação do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto tu és o templo, ou enquanto tu és o tabernáculo, tu tens a proteção de Deus por onde vai, tens a glória de Deus, e sempre o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te conduzir. Agora vou dizer uma coisa, para que o Espírito Santo pueda te conduzir, tu não puedes estar em la carne. Acuérdate que nós somos carne, não alma e espírito, pero a alma, que é o que Satanás quer, que é onde ele trabalha para que pueda trabalhar em nossas mentes e nos desviar da presença de Deus. Sabemos que não podemos estar fazendo a vontade de nosso corpo, temos que fazer a vontade de nosso espírito. O Espírito sim que está conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, devemos tomar cuidado com isso. Quem vamos seguir? Para se somos o tabernáculo, não podemos seguir a carne. Se somos o tabernáculo, não podemos seguir o pecado. Se somos o tabernáculo, temos que seguir ao Espírito, porque só o Espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus para trazer graça, para trazer poder, para trazer resolução dentro de tua própria casa, trazer resolução dentro de tua própria família, quitar os problemas que tu estás passando. Acuérdate que o tabernáculo está sempre em deserto. O tabernáculo, Deus enviou o tabernáculo quando todo o povo de Deus estava em deserto.
Então, Deus avisa a nós, porque Ele nos quita do pecado, Ele nos quita do deserto, para que podamos ser este tabernáculo, para que podamos caminhar por toda a terra, por onde vamos, porque temos a proteção do Senhor. Agora eu pergunto, qual é a dúvida que tu tienes, amado? Qual é a dúvida que tu tienes poder de Deus para operar milagres dentro de tua própria casa? Deus usa tus manos para que são ungidas, para que pode operar milagres dentro de tua própria casa. Deus te usa com palavras poderosas, porque tu tens o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que compraz, ele que sabe a hora, ele sabe a palavra que tu tens que te dizer, a palavra que tu tens que usar para profetizar hasta mesmo dentro de tua própria casa. Então, use a palavra de Deus com autoridade, porque o Espírito Santo de Deus habita aí vosotros. O Espírito Santo de Deus está contigo. Então, hoje, o dia de hoje, declara bendição dentro de tua casa, mas não com dúvida. Quita esta dúvida, porque dúvidas não pertencem ao Senhor. Todo o que vem por parte de dúvida pertence ao inimigo. O que vem por parte de Deus é a certeza da vitória, a certeza das bendições, a certeza que as coisas estão sendo cambiadas dentro de tua casa, dentro de tua família, estão cambiadas aí, dentro de tua própria vida, trabalho, as câmbios, porque Deus está operando milagres, Ele está rompendo barreira, Ele está dando vitória para ti. Prepara-te em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai operar coisas grandes e poderosas, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus para a glória e honra do Senhor.